Boa noite a todos os queridos e amados, principalmente os nossos amados irmãos que estão aqui nesta noite, para reverenciar a santa e bondosa palavra de Deus. E para quem já está nessa caminhada conosco, durante algumas semanas, estamos aqui comentando o livro do profeta Amós. Estamos já no capítulo 5. Amados, semana passada comentamos o capítulo 3º e 4º, tá? Porque o livro, ele, às vezes, tem capítulo pequeno, tem capítulos maiores, né? E o capítulo 5 ele é um pouco maior, e vamos comentar somente o 5 hoje. Aí, posteriormente, acho que nós vamos poder comentar mais capítulos em alguma sexta-feira, por aí. Então, queridos, retomando aqui o que o nosso querido, o profeta Amós fez, que ele comentou no capítulo 3º, ele fala a respeito dos juízos que veio sobre as nações que estavam ao redor de Israel e também Judá, né? Aquelas nações ali, que é a nação de Amon, a nação de Edom, a Síria, até o Egito foi incluído nisso, são chamados oráculos. Os oráculos foram incluídos contra essas nações porque elas usaram e abusaram da presente situação em que se encontrava Israel, no sentido de fazer diversas explorações, principalmente a matança e a exploração sexual dos israelitas quando se tornaram escravos dessas nações. Então, queridos, nós comentamos o capítulo 3º dos oráculos que Amós fez contra as 8 nações ali, incluindo já Israel, Reino do Norte e Judá, Reino do Sul, tá bom? E no capítulo 4, fizemos o comentário, que é interessante, porque alguns pegam o texto aqui de Amós e pensam assim, não, Amós, ele era apenas um boiadeiro, apenas um simples pastor, lá da cidade de Tecoa, ali no sul de Israel, aproximadamente 20 quilômetros de Belém, era um pastor humilde, sabe? Aí você vai ler o texto, aí você percebe-se humilde entre aspas, porque quando você vê os textos cheios de metáfora, muito bem feito, você quer ver quando você vai ler no grego, principalmente no hebraico, a coisa que é tão complexa que é. Então, queridos, quando ele fala ali das vacas de Bazaã, você fica pensando, meu Deus, o que é vaca de Bazaã? Aí ele faz a comparação às mulheres, filha dos governantes filha dos governantes e mulheres esposas dos governantes e dos sacerdotes, que elas eram vacas de Bazaã no sentido de fazer muito gasto e estar sempre na fileira da frente. Por que você está comentando isso, Jeremias? Porque a nação de Israel, ela mergulhou num caos, tanto social como religioso, mas aqui o profeta, você percebe que ele comenta mais o caos, mais social do que religioso, tá bom? Ele comenta mais isso. Mas mergulhou nesse caos terrível, aqui ele acusa, por causa da exploração que havia de quem? Havia do povo, da liderança que fazia contra o povo. Juízes, reis, deixa eu ver aqui mais, governadores, e assim por diante, faziam diversas explorações, principalmente do lado judiciário. E o profeta Amós, ele passa a comentar essa do lado judiciário com mais detalhes aqui no capítulo 5, queridos. Você vai perceber. Aí você pode até perguntar assim, Jeremias, será que vai ser uma mera coincidência será que é mera coincidência que nós estamos presenciando nessa leitura? Presta muito bem atenção. Mera coincidência no sentido de contexto aqui de Brasil, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Ouvi esta palavra que levanto contra a lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se,
Estendido está na terra, e não há quem o levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade a qual sai 1000 conservará 100, e aquela a qual sai 100 conservará 10 da casa de Israel. Profeta do reino do sul foi lá para o reino do norte, cidade de Betel, Gigal e Samaria, foi lá pregar a palavra de Deus e disse o seguinte: Israel, vocês, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão cair, porque há algo contra vocês. Então, vocês, como virgem do Senhor, vocês que tinham a pureza, serão entregues às demais nações. É isso que ele está trazendo de informação aqui. Sabe o que vai acontecer com vocês? Os guerreiros que tem vocês, que são 1000, quando forem guerrear, voltará 100. E dos 100, quando forem guerrear, voltará 10. Aonde que ele anunciou isso? Semana passada comentamos o capítulo 4, que ele falou o seguinte: que quando Israel for atacada, vai ser semelhante a uma ovelha, quando o leão vem e pula na ovelha. E o pastor vem, tenta salvar a ovelha, quando ele puxa a ovelha da boca do leão, o que é que vem da boca do leão? Somente as pernas e parte do lobo da orelha da ovelha. Ele já tinha anunciado no capítulo 4, né? Aqui no capítulo 5, ele está fazendo o quê? Ele está confirmando aquilo que ele anunciou no capítulo anterior. É o que vai acontecer com Israel. Por que isso? Porque eles estão confiando na sua própria força. Eles não estão confiando em Deus. Eles deixaram de confiar no Senhor. Jeremias, mas como assim deixaram de confiar no Senhor? Não diz lá no capítulo 4 que ele estava oferecendo dízimos, estava oferecendo sacrifícios a Deus? Isso não é confiar no Senhor? Não. Não é confiar no Senhor. Dar dízimos e dar ofertas não é confiar em Deus para aqueles que servem a Deus. Como é que nós confiamos em Deus? Nós confiamos em Deus quando nós guardamos os seus mandamentos, as suas palavras e tudo aquilo que Ele manda para nós. Aí nós confiamos no Senhor. Quando nós não fazemos isso e achamos que o nosso ritual, os nossos dízimos, as nossas ofertas vai ser o suficiente e nós não obedecemos a palavra de Deus, então nós não estamos confiando no Senhor. Israel estava equivocado com isso, né? Eles achavam que Deus estava com ele, tá? Como é que eles confiavam, Jeremias? Em Deus. Não era no templo? Não era no templo. Eles não confiavam em Deus no templo, porque o templo estava em Jerusalém. Eles confiavam em Deus via através da cidade de Betel. Betel, Jeremias, entendi. Betel que fica próximo de Samaria, sim, Samaria. É onde Jacó teve aquela experiência de ver uma escada, os anjos subindo e descendo. Ele colocou o quê? Ele colocou uma pedra ali embaixo da sua cabeça, que tinha dormido e tal, e ia dormir, e viu aquela experiência ali, né, dos anjos subindo e descendo. Ele consagrou aquele local como Betel. Mas não era esse local que Deus queria para a sua casa, para a sua adoração. Mas Jeroboão, o primeiro, quando ele fez a facção, dividiu o povo. Sabe o que ele fez? Ele dividiu o povo e considerou aquele local de adoração. Devido a Jacó ter adorado a Deus ali, é um dos motivos, né? Um dos motivos, tá bom? Mas o verdadeiro local que adora o Senhor foi onde Deus ofereceu, através de Abraão, ofereceu a Deus o seu filho Isaque. E aonde? No Monte Sião, onde está o monte do templo. Isso a gente não vai entrar muito detalhe, tá bom? Mas é onde Abraão ofereceu e não Jacó. Vamos lá, versículo 4 diz: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Aqui já está dizendo, você quer viver? Me busque que você vai viver. Porém, não busques a Betel, nem venhas a Gigal, nem passeis a Beceba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Tá? Até o versículo 7, então,
chama atenção aqui, o que eu tinha comentado, né? Que você não deve confiar em quê? Em Betel, nem em Gilgal, não. Não, confie no Senhor, busque o Senhor, se dedique ao Senhor, busque Ele, porque essas coisas não vão salvar você. No capítulo 4, que foi que Deus falou através de Amós, eu vou quebrar, eu, Senhor, vou quebrar os chifres que se encontram em Betel. Qual esses chifres? Era um altar e tinha 4 chifres, e quando alguém pecava, fazia qualquer tipo de pecado, para poder se livrar da penalidade do pecado, ia lá e segurava o chifre. Aí Deus disse, olha, eu vou quebrar esses chifres aí, porque vocês pecam contra mim, pecam contra a minha palavra, e pecam tudo contra a minha presença, aí eu vou quebrar aquilo para vocês não confiarem mais em chifre nenhum. Como tem gente que confia em chifre, né? Nesse sentido. Aí ele disse que ia destruir Betel e Gilgal, né, em relação a essa confiança que Israel tinha. Versículo 7 diz, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz 7 estrelas do Orião e torna essa trevas em manhã e muda em noite, chama-se as águas do mar e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, ele que faz subir destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Aqui já está acusando a parte do judiciário, tá bom? O versículo 7 ele denuncia a questão do judiciário no sentido que eles converteram o juízo em coisa amarga e fez deitar por terra a justiça. Considerar, quando você fala a respeito do juízo, você fala a respeito das coisas justas para aquele que comete a perversidade, sabe que ele olha para você e faz um desdém, desconsidera, não respeita a sua palavra. Justiça? Não, isso não existe. Que juízo? Não, jamais. Isso acabou, isso é coisa do passado. E no tempo do profeta Amós, havia essa mentalidade, esse tipo de pensamento, queridos. Pessoas não considerar mais nem a justiça e nem o juízo. Isso não existe mais. Acabou. Aí o profeta dá uma advertência, não acabou não. Sabe por que não acabou? Que você deve procurar aquele que faz o 7 estrelas Orião e torna essa treva em manhã e muda o dia e noite. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Sabe aquele que criou as estrelas e converte o curso da linha da questão estrelar? Esse mesmo que pode tornar isso amanhã em trevas e o dia em noite, ele pode fazer isso? Ele pode converter a presente situação, ele pode fazer isso. Então, quem é esse? Jeová é o seu nome. Aí, versículo 9 diz, ele faz subir a destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Quem é que faz subir a destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza? O Senhor, o seu nome. Quem é esse? O Senhor dos exércitos. Versículo 10. Aborreceis na porta do que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Vocês, liderança de Israel, vocês, reis, vocês, juízes, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão aborrecendo na porta os que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Será que não tem esse contexto? Você não vive isso? Você fala com sinceridade e aquela pessoa despreza você? Você quer levar as coisas com justiça, com equidade, com toda assim, verdade, a pessoa pega e diz, não, rapaz, não faz isso. Você tem que usar o jeitinho brasileiro. Você tem que, sabe, dar uma fugidinha aqui pela tangente e tentar fazer isso. É dessa maneira que o povo estava vivendo, queridos. E a liderança estava corrompendo o povo dessa forma. Portanto, visto que pisais o pobre
e deles exigis tributo de trigo. E não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e grave os vossos pecados, afligis o justo e tomais suborno e rejeiteis os necessitados na porta. Ou seja, isso é conhecido como o quê? Exploração daqueles mais humildes. Eles estão tirando daqueles que não têm. Eles estão arrancando o máximo daquilo que a pessoa quase não possui. Eles estavam fazendo isso para quê? Para ostentar, possuir coisas preciosas e maravilhosas nas suas casas. Mas o Senhor disse para eles, olha, isso que vocês estão fazendo, vocês não vão conseguir desfrutar, vocês não vão conseguir usufruir disso aí. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo isso a peso da injustiça e da mentira. Portanto, o que for prudente guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau. Ou seja, o prudente vai olhar para aquilo ali, ele vai ficar na dele e não vai fazer nada. Sabe por quê? Há um princípio clássico que diz, quando você vê seu inimigo errar, deixa ele errando mais. Você está vendo o inimigo cometer erro, aí você já advertiu, ele não quer te ouvir, então deixa ele cometer mais erros. Seja prudente, deixa ele cometer mais erros. Porque quando ele cometer mais erros, aí você vai ver lá na frente a queda dele. É o que acontece. Todo inimigo da verdade, todo inimigo que peleja contra as coisas divinas, ele nunca vai se dar bem, nunca vai se sair bem, porque ele vai cair por terra um dia. Versículo 14 diz, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem. Quem é que usa essa frase aqui? Paulo, né? O apóstolo Paulo que usa essa frase aqui no capítulo 12 da sua epístola aos Romanos. Aborrecei o mal e amai o bem. Né? Agora, o que me chama a atenção aqui, queridos, no 14, esse aqui é o 15, né? No 14, essa parte aqui, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor dos exércitos estará convosco. Já pensou? Como é que você vai buscar o mal, buscar o bem e abandonar o mal? Como é? É guardando a palavra do Senhor, servindo a Deus com interesse de coração. Aí o Senhor dos exércitos estará com você. O Senhor dos exércitos, eu quero fazer uma ressalva aqui, um rapaz chamado Oswaldo, né, que ele colocou uma coisa interessante. Ele disse assim, Jeremias, ele comentou, né? Jeremias, não esqueça, Deus é Deus dos exércitos, das nações, mas também Ele é Deus dos exércitos, das pragas de gafanhoto, das pragas de doença, das pragas de enfermidade. Quando Ele usa esses exércitos de bactérias, vírus, pragas que vêm aí, é para atormentar aqueles que não servem e para corrigir aqueles que estão se afastando, não é verdade? Mais ou menos ele disse isso. Aí eu peguei e comentei com ele, disse sim, é verdade. Deus é Deus dos exércitos dos céus, dos anjos, dos exércitos do mal e dos exércitos que tem aqui em toda a terra. Ele pode usar qualquer elemento desse para poder corrigir seus servos e para poder afligir aqueles que não estão querendo se curvar a ele. Então, é interessante isso, que se você vai viver, você vai ter que estar no lado do Senhor dos Exércitos. Você vai ter que estar no lado do Senhor dos Exércitos. Se você estiver ao lado dele, você vai conseguir viver. Não tiver, você não vai conseguir viver, né? Estabelecerei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Tá? O que é que ele diz aqui no versículo 15? Olha, vocês têm que aborrecer o mal e amar o bem. Você tem que ter ódio? Faço a pergunta aos irmãos.
Ah, Jeremias, eu não posso ter ódio no coração. Você pode ter ódio, sim. Você pode ter ódio. Você pode ter aversão? Sim, pode. Você pode ter ódio, pode ter aversão, pode ter raiva, pode ter ira. São sentimentos que você pode usar. Mas para que sentido? Aqui, aborrecer o mal é você ter ódio do mal, aversão ao mal, ira contra o mal, rancor contra o mal. Quando você faz isso, você está usando o sentimento que Deus lhe deu. Ódio, rancor, raiva contra o mal. E quando você faz isso, você aborrece o mal. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez ali no templo, expulsando todos aqueles que estavam fazendo venda dentro do templo. Ele demonstrou seu momento de ira. Contra o quê? Contra o mal que estava dentro do templo ali do Senhor, né? Se você faz isso, você está estabelecendo uma porta de juízo. Aí ele diz na condicionante aqui: se você fizer isso, Israel, talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Talvez. Ele não está aqui. Ele está prometendo que Deus não vai destruir totalmente Israel. Só que ele não promete para aqueles que vão fazer isso se ele vai se compadecer assim do restante, né? Versículo 16 diz: porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão: ai, ai. O lavrador chamarão para o pranto e para o choro, e os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Quando o Senhor passa, ele traz o quê? Só bênção. Tem pessoas que dizem assim: poxa, o Senhor passou aqui e trouxe só bênção para mim. Saiba que se você estiver bem, é bênção. Mas quando o Senhor passa, ele passa também para disciplinar e dar juízo. A presença de Deus, ela não traz somente bênção. A presença de Deus também traz o chamado juízo. O que é que o apóstolo Pedro disse? Que o juízo de Deus começará primeiramente pelo mundo lá fora? Não. Primeiramente pela casa do Senhor. É incrível que pareça. Como está avacalhado hoje o Evangelho, né? Como está avacalhado. E quando começou naquela época do apóstolo Pedro, depois de Pedro, que as igrejas estavam se rendendo ao chamado gnosticismo, se rendendo às heresias surgindo ali do Egito, da antiga Grécia, e se curvaram, aí veio a grande perseguição do Império Romano, e veio a grande perseguição de quem mais? Dos bárbaros posteriormente. Aí o Senhor fez uma limpeza. Dessa limpeza que o Senhor fez, através desse juízo, o povo de Deus permaneceu de pé. Então, é dessa forma, queridos, que Deus faz. O juízo de Deus nada mais é para Deus fazer uma limpeza entre o povo dele. Se não houver isso, não tem como fazer limpeza. 18. Ai de vós, desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, o dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando na casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão e sem nenhuma claridade? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Você percebe aqui, você consegue absorver o que o profeta Amós está dizendo aqui? É difícil. São palavras complexas e difíceis de entender isso aqui. Ele está colocando uma metáfora, mas ao mesmo tempo perguntas. Como é que se explica uma situação dessa aqui? É complexo, mas vamos lá. Ele está fazendo perguntas, mas ao mesmo tempo afirmando que o dia do Senhor, você pensa que é de uma maneira, você acha que é uma coisa bondosa, mas não é. Para você que não está servindo a Deus fielmente, não pense que o dia do Senhor será bom para você. Ele está dizendo aqui, resumindo as palavras, não pense.
Você que não serve a Deus com interesse de coração, não pense que quando Deus vier para trazer juízo para você, o juízo vai ser uma coisa de bonância, de prosperidade, não. Não vai ser. Vai ser coisas que você nem imagina e nem pensa que Deus vai fazer em relação à sua má conduta, para ele poder lhe corrigir. Vai ser uma coisa que vai além do que você pensa e do que você imagina. E por último diz, versículo 21, aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. O que ele está falando aqui? Deus, através do profeta, diz, olha, o que vocês fazem em Betel, Gigal e Samaria, eu não aceito. Vocês fazem festas para mim, vocês trazem dízimos, oferendas, ofertas, mas eu não aceito, eu não quero isso, não. Eu não quero. 22. Ainda que me ofereça holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Melodias das suas liras. Quer dizer, a pessoa que vive na hipocrisia, e diz uma coisa, mas vive de uma outra forma, a Bíblia diz aqui que Deus não quer ouvir ela. Deus não quer ficar atento a ela. O que o rei Davi diz? Que a oração do iníquo não é ouvida. É uma abominação diante de Deus. Não está dizendo a oração do pecador, a oração do iníquo. Quem é o iníquo? O iníquo é aquele que conhece os mandamentos, conhece as ordenanças, mas quebra, destrói, não quer servir a Deus. Esse é o iníquo. Ele pega, vai fazer oração, é a mesma coisa do que zombar. Zombar. A pessoa está zombando ali de Deus. Já pensou, digamos, o indivíduo que vai e bate na sua esposa, mas ao mesmo tempo ele elogia ela? O infeliz que faz isso, que briga com a esposa e bate nela, mas ao mesmo tempo elogia, o que ele está fazendo? Está zombando dela. Entendeu? Então, o que o profeta está dizendo aqui, olha, você faz tudo isso, oferece manjares, ofertas, dízimos para Deus, mas, além de você fazer isso, você não guarda os mandamentos de Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está zombando de Deus. Isso se refere a quem comete iniquidade, tá? Não é aquele que não conhece a Deus aí fora, que comete iniquidade, tá? Aquele que sabe, mas não pratica. 24 diz, antes corre o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, não, ele está falando, Deus falando através dele. Sabe o que vai acontecer? O juízo virá como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Vai ser tão rápido a justiça, vai ser tão rápido o juízo, como as águas de correnteza que virá sobre vocês. Apresentar-te-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim. Levar-te Sicute, vosso rei, e Quium, vossa imagem, e vosso Deus, estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ele está dizendo aqui, ó, eu tirei vocês do Egito, vocês passaram 40 anos andando ali no deserto, não foi? Mas vocês trouxeram por escondido esses deuses aqui, essas imagens. Vocês fizeram isso. Sabe o que vai acontecer com vocês? Eu vou mandar vocês a cativo além de Damasco. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, vou usar a Síria e Síria, vou prender todos vocês e vou levar além de Damasco. Isso aqui ele está anunciando o quê? O cativo sírio. Não é o cativo babilônico ainda, é o cativo sírio.
E vocês sabem como os sírios faziam? Os assírios, eles enfiavam o gancho no corpo da pessoa e puxavam e levavam cativo. Os assírios, tá? E o sírio, o que eles faziam? Eles colocavam argola na orelha, no berço ou no nariz e colocavam a corrente e puxava o indivíduo para levar a cativo. Era assim mesmo. Então, o cativo da Síria e da Síria, que é diferente uma da outra, eram muito cruéis. E os israelitas tinham conhecimento disso, mas mesmo assim, eles não queriam se curvar a Deus. Não queriam se dobrar ao Senhor. Incrível que pareça, amados. Então, percebe-se aqui que o profeta Oséias, amados, Amós, ele é um profeta que traz a questão da justiça social e da corrupção que havia entre a liderança política na época. Se o pessoal de esquerda que estão me ouvindo, o pessoal de esquerda lá em São Paulo, acho que vocês, no discurso, assim, pode se comparar muito a esse profeta, né? Justiça social, tal, oprimir o pobre, tal, o necessitado, isso ele falava, é verdade. Mas esse não é um discurso propriamente comprado do lado do aspecto esquerdo. Né? Isso é um discurso dos profetas. Os profetas não tinham esse lado direito e esquerda, esse negócio de partido, não. Eles falavam que era correto mesmo. E a liderança israelita, ela estava cometendo isso. Era muito acentuada essa questão da exploração política, injustiça e tal, que o profeta teve que sair do sul de Belém, a 20 quilômetros, e ir para o norte. Para o norte, aproximadamente quase 400 quilômetros, andando, chegando lá para divulgar a palavra do Senhor e falar que eles estavam cometendo isso contra os pobres, se afastaram dos preceitos divinos, estavam cometendo transgressões e eles não estavam respeitando os princípios de Deus. E Deus, ele é soberano. Sabe o que é a palavra soberano? Que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Digamos, quem é que tem poder sobre a nação aqui? São os políticos que estão na frente, juntamente com as forças armadas, tá? Eles têm poder sobre todo o território nacional. Né? Mas, além disso, há nações que são muito mais poderosas do que a nossa, no sentido de armamento, de exército e equipamentos. Porque a palavra soberano significa ter poder, ter condição. Tá? E Deus, ele é soberano porque ele tem poder, tem todo o poder, toda a condição e toda a possibilidade de comandar tudo e todos. Bom? E o profeta Oséias, ele usou essa palavra soberano para Deus. Deus, ele é soberano, porque ele comanda tudo e todos e tem condições para tudo. Outra palavra-chave aqui desse texto, que nós gostamos de ver, que é a justiça. A justiça, ela se tornou lesna, ou seja, amarga. Hoje você falar de justiça é uma coisa assim amarga, repugnante. Você não quer ouvir a palavra justiça. Entendeu? Hoje se tornou uma coisa tão assim, insignificante no sentido positivo. Eles não querem mais tocar no assunto de justiça. E o profeta Amós, ele tratou muito disso. Entendeu, amados? Então, queridos, a nossa exposição do capítulo 5 toca nessa situação, que o juízo de Deus viria sobre o povo. Eles tinham que estar atentos, para eles poderem ter vida, eles tinham que se arrepender, buscar o Senhor. Buscar o Senhor e se arrepender. Como é que busca Deus? É guardando os seus mandamentos. Quando você guarda os mandamentos do Senhor, você está buscando a Deus. Tem pessoas que falam que estão buscando a Deus, dando manjares, ofertas, né, fazendo todo aquele ritual. Não, isso não é buscar a Deus. Isso é apenas uma ação simbólica. Buscar a Deus é você guardar os seus mandamentos e servir a Ele com inteireza de coração. Ou seja, se afastar do mal. Tá? Quando você se afasta do mal e aborrece o mal, aí pronto.
Outra coisa instigante que eu coloquei aqui, se você pode ter ódio no coração, sim, você pode ter ódio. O ódio é um sentimento bom. Bom, como Jeremias, bom, se você tem ódio pelo mal, você tem ódio pelas coisas perversas, você tem ódio das ações malignas, isso é sua indignação. Você não pode ter ódio pelas coisas do bem e nem aversão à verdade. Caso você tenha isso, você está usando esse sentimento para o mal. Entendeu? Então, é um sentimento que você pode usar. Está no seu coração e Deus permitiu você ter esse sentimento para você usar para fins de amar o próximo, aborrecendo o mal e amar o bem. Tá ok? Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer, fica à vontade. Caso os amados não tenham, vamos ouvir o nosso querido Paulo fazendo uma colocação aqui. Da paz do Senhor Jesus. Porque, a verdade, a palavra do Senhor, ela, quando ela toca, ela fala muito na verdade, né? E no juízo, certo? E aquelas pessoas que estão em pecado, elas não aceitam. De primeiro não aceitam. Mas no decorrer da caminhada deles e delas, elas vão perceber o peso que é o pecado. Está entendendo? É por isso que tem muitos ataques, né? Quando as pessoas estão pregando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque nós estamos falando da palavra de Deus ali. Tudo está saindo da palavra do Senhor. Né? Como tem muitos aí que dizem, a Bíblia foi escrita pelo homem, sim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, a pessoa tem que se voltar para Deus. Porque hoje nós estamos vivendo, não está sendo diferente como no passado, não. Está pior ainda. Povo rebelde. Né? Então nós temos que estudar as escrituras sagradas, certo? Sabendo que é o melhor para aqueles que querem obter a salvação. Entendendo? É como você está falando, dízimo, oferta, não agrada a Deus. Agrada a Deus você obedecer. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Né? Agora tem outros que são o contrário, que a gente não pode, né? Bom, cada um tem a sua opinião, mas que nós estamos fazendo estudo da palavra do Senhor, para ter mais conhecimento, né? E para a gente crescer na graça do conhecimento. Então eu vejo assim, quanto mais você estuda a palavra do Senhor, né, pede a Ele em oração, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo, vai nos ensinando. Amém? Então é isso que eu vejo, meu modo de ver espiritualmente, né? E eu tenho que aprender, porque se eu não me dedicar à palavra do Senhor, né? Como é que eu vou conhecer a Deus? Então eu vejo por esse lado, né? Um lado positivo. Amém? Obrigado, Paulo. Há uma diferença entre o ignorante e o estúpido. Quando você fala com uma pessoa, ela descarta o que você está dizendo, ela está sendo ignorante ou estúpida? Está sendo estúpida. O ignorante é aquele que não sabe, é que não sabe mesmo. O estúpido é aquele que descarta, coloca a mão no ouvido, não quero te ouvir e tal. Esse é o estúpido. O estúpido, tá? Exemplo de ignorância, de estupidez. Mical, quando viu Davi dançando ali na presença de Deus, ela simplesmente olhou para aquele ato, pronunciou aquela palavra e desprezou Davi no seu coração. Aquilo é o que? Ignorância? Não, aquilo é estupidez. Porque o estúpido, você fala com ele e não quer
Tapa o ouvido e não quer lhe ouvir. Ele está desconsiderando aquilo. O Oséias já tinha falado, vós está sendo destruído por falta de conhecimento, mas você rejeitou o conhecimento. Não é que está dizendo que você não sabe, não, disse, você rejeitou o conhecimento. Rejeitar é ser estúpido. Tá? Agora, aquela pessoa que nunca teve contato com esse conhecimento, ele não é estúpido. Ele é o quê? Ele é ignorante. O ignorante ele não, é que não sabe nada. Quer ver um exemplo de ignorância? Olha, eu não sei nada de jurídico. Eu vou ficar falando juridiquês aqui? Não tenho conhecimento, eu sou ignorante. Área de medicina, sou ignorante. Área de culinária, sou ignorante. Área de material de construção, sou ignorante. Qual é a minha expert? Eu tenho um certo conhecimento da área de radiologia. Sim. Tenho um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Sim. Então, ignorância é quando a gente não sabe. Estupidez é quando a gente não quer te ouvir. Cala a boca. Parou. Isso é o quê? Não é ignorância, isso é estupidez. Então, tem pessoas no nosso meio que não são ignorantes, eles são estúpidas, porque não quer te ouvir, não quer parar, não quer aprender, não quer se dedicar. Então, quando a pessoa não quer, aí você fala e a pessoa não aceita, então, isso é o quê? É estupidez, tá bom? Infelizmente, é um tipo de sentimento, um tipo de atitude que está acabando com com muitas pessoas entre nós que poderiam estar servindo a Deus com interesse de coração, com cuidado, com desejo, com vontade, mas simplesmente olha e despreza a igreja, despreza o louvor, despreza os hinos, despreza a oração, despreza a palavra, vai desprezando. Isso nada mais é do que estupidez da pessoa. Aí aconteceu isso e pronto. É declínio espiritual na certa. Vai se afundando, quando for ver, se acaba. Alguém quer fazer uma colocação mais? Não? Então, amados, estamos aqui. Vamos, ok? Abençoar a vida dos irmãos. A gente vai fazer uma oração aqui em alguns segundos. Eu não tive acesso aqui, as pessoas que estão pedindo oração não tive acesso, né? Mas não sei se dá para ler aí. Se tem alguém pedindo oração. Mas se tiver, eu quero, em nome de Jesus, abençoar os amados. Não, né? Então, na próxima vez eu vou estar aqui com o nosso controle aqui para a gente ver quem há de pedir oração, tá bom? Mas mesmo assim a gente vai orar por você. Fique aí atento. Vamos orar. A igreja aqui, os irmãos podem orar conosco. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento de exposição da tua santa palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a tua serva, teu filho, nesta noite. Pai, alcança a todos que estão aqui nesse momento, sendo tocados pelo poder da tua palavra. Abençoa a todos que precisam da saúde, aquele que está precisando de uma cura, de uma restauração. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Faça isso, cura e restaura. Aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa de uma vitória na área estudantil, na área intelectual, na área familiar, na área trabalhista, abençoa, Senhor. Te revela essa vida e traga toda sorte de bênção. Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te revela em graça, em salvação, na vida de todos, na autoridade do nome santo do Rei Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém e amém, Jesus. Amados, pela semana vamos comentar o capítulo 6. Em nome de Jesus, vamos nos aprofundar e nos especializar no profeta Amós. Um grande abraço, fica com Deus, a paz do Senhor.